Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para bater um papo com você sobre o edital da AGPEM, CESIP AGPEM 2014/2015, que saiu e tem provocado aí curiosidade de muita gente. Tem muita gente falando passando algumas informações que não condizem com a realidade. Eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre esse edital. Pode ser? Vamos ver, vamos conhecer um pouquinho das informações? Vamos lá. Olha só, gente. Esse edital AGPEM, agente penitenciário, né? Agente de atividades penitenciárias, o que seria o antigo TECPEN, técnico penitenciário. Esse edital, ele traz para nós 200 vagas imediatas, mais 900 de cadastro reserva, totalizando quantas? 1.100 vagas. É muita coisa? Sim, é muita coisa. Então se espera que nós tenhamos muitos candidatos concorrendo, nós tenhamos muitos candidatos se preparando numa corrida louca em busca dessa tão sonhada vaga. E vai ter vaga para muita gente. E detalhe, hein? O nosso sistema penitenciário aqui em Brasília, ele está precisando de mais que isso. Então, pessoal, são 1.100 vagas e pode ser que ainda respingue algo a mais, porque aqui está carente, certo? Vamos mais coisas, mais informações. A prova acontece dia 19 de abril de 2015 e as inscrições vão de 19 de janeiro a 24 de fevereiro de 2015. A banca é a Fundação Universa, a tal da Funiversa, aquela banca que você conhece e que fazia antigamente provas de múltipla escolha, A, B, C, D, E. Pois é, a Funiversa, ela se modernizou, ela se atualizou e ela agora trouxe nesse edital uma configuração para as provas dela de certo e errado. Sim, ela vai fazer uma prova objetiva em que você vai marcar a opção para cada item de certo ou de errado. Professor, o que isso traz de novo, o que isso traz de bom e o que isso traz de ruim para a gente? Primeiro, a marcação certa e errada é um outro estilo de prova. Então quem estava se preparando para provas estilo CESP tem uma leve vantagem daqueles que estavam se preparando para provas estilo múltipla escolha. Uma leve vantagem por quê? Porque as provas em que você marca certo e errado, elas têm uma tendência a serem mais interpretativas. Uma tendência. Vamos saber um pouquinho mais sobre o edital. Vamos lá. Pessoal, essa prova vai ser dividida então em parte básica, conhecimentos básicos, e parte específica. A parte básica tem 50 itens e a parte específica 100 itens. Tá? Em cada item você vai fazer a sua opção. Esse item ele é certo ou esse item é errado? E você vai então marcar, preencher a opção que melhor se adequa aí para você naquele item. Joia? Outra coisa, como é que é feito o cálculo da prova objetiva? Pessoal, esse tema tem provocado aí arrepios em muita gente. Arrepios em que sentido? Tem muita gente falando que, neste caso, uma errada não acerta. Mas se você olhar o edital, pelo menos na parte onde ele fala dos itens, você não verifica isso. Ele não deixa claro isso. Só que a Funiversa, um pouquinho mais abaixo no edital, coloca algumas expressões, algumas fórmulas que vão explicar o fator, o jeito de corrigir essas questões. E aí é que vem a grande surpresa. O que vai acontecer? Vamos lá. Quando você vai ter a correção dessas notas, você tem algumas fórmulas que devem ser levadas em consideração. Tá aqui. Da parte básica, que são 50 itens. Cada item da parte básica vale quanto? Primeiro, esse N aqui, que vai aparecer na nossa fórmula, o N, ele vai mostrar o número de itens que foram anulados, tá? Então ele vai te mostrar o número de itens anulados. Quantos itens foram anulados? 2, 3, 10 itens anulados. Bom, enfim, se a gente pensar na situação em que nenhum item é anulado, olha o que acontece. A fórmula para os itens, para pontuar os itens em concordância, é 50 sobre 50 menos N. Sim, 50 sobre 50 menos N. Imagine que não tenha nenhum item anulado. Pessoal, se não tiver nenhum item anulado, esse N aqui vai valer quanto? Esse N, que é o número de itens anulados, ele passa a ser 0. Então, 50, aqui na parte de baixo, ó, 50 menos 0, eu vou ter 50. E 50 sobre 50 vai me dar 1. Então eu tenho que cada item em concordância com o gabarito, ele vai valer 1 ponto. Nesse modelo, que é o modelo de nenhum item anulado. Se mais itens forem anulados, então eu tenho uma pontuação diferente para esses itens em concordância. Ora, por exemplo, se eu, ao invés de ter
0 itens anulados, eu tiver 20 itens anulados, imagina que meu N valha 20. Então, na hora que eu jogo na fórmula, 50 sobre 50 menos 20, porque esse N agora, ele vale 20, vai então me gerar um valor que é o seguinte: em cima tem 50, embaixo tem 30. Isso aqui vai ter que cada item vai valer 1,66, uma dízima, né? 1,66. Tá, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os pontos dos itens anulados são redistribuídos para os outros itens. É isso que está acontecendo. Por isso que a pontuação tende a aumentar quanto mais itens anulados eu tiver. Tudo bem? E os itens em discordância? Ora, os itens em discordância têm uma fórmula que é a mesma de cima, porém com um sinal negativo. Observe, tem um sinalzinho negativo. O que mostra esse sinal negativo? Mostra que, apesar da fórmula ser a mesma, a pontuação para os itens que estão em discordância com o gabarito é uma pontuação negativa, ou seja, você perde. Então, como o número de itens anulados é o mesmo para a parte básica, tanto para o cálculo na concordância quanto para o cálculo na discordância, aqui eu vou ter a mesma pontuação da concordância, porém com sinal negativo. Se eu tenho uma coisa positiva aqui e uma coisa negativa de mesmo valor, significa o quê? Que para cada item em concordância, melhor, para cada item em discordância, vai anular um item em concordância. Então, gente, para cada item certo, para cada item errado, anula um item certo. É o mesmo modelo CESP. Então, nessa expressão me mostra que eu tenho o mesmo modelo CESP. E se eu tenho o mesmo modelo CESP de uma errada numa certa, eu tenho que ter atenção. Porque eu não posso chutar. Eu não posso simplesmente chegar e... essa aqui eu não sei, eu vou marcar certo. Para ver o que dá. Tentar a sorte. Gente, essa prova não é para tentar a sorte. Porque tentar a sorte é para uma prova em que o nível vai estar baixo. E nessa o nível vai estar alto. Tem muita gente se preocupando em estudar de fato. Pessoal, minha caixa de e-mail está lotada. Eu tenho hoje 2 turmas programadas para janeiro, só de raciocínio lógico, que é o meu tema. Turmas presenciais. Aqui no online, o trem está bombando. Meu curso já foi vendido algumas N vezes. Muitas vezes eu fiz um levantamento próximo aí. Gente, tá bombando, a galera tá atrás de raciocínio lógico. E não é só raciocínio lógico. Então quer dizer o seguinte, tá todo mundo ávido para passar no concurso. Tá todo mundo ávido para começar 2015 com uma vaguinha guardada. Você imagina? Natal que vem, Natal de 2015, você tranquilo, com seu salarinho guardado, sua garantia, sua estabilidade, sua tranquilidade. É assim que está todo mundo pensando. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o edital. Vamos lá. Sabendo que uma errada não acerta, sabendo que isso está acontecendo, eu trouxe aqui para você um exemplo. Um exemplo do que seria uma situação hipotética, por exemplo, minha. Se eu fosse fazer a prova, imagina que eu vou fazer a prova, tá? Entrei para fazer a prova e fiz o seguinte. Na minha prova, com 50 itens, parte básica, nenhum item foi anulado, ok? Itens em concordância, são 25 que eu acertei com o gabarito. 15 eu errei com o gabarito e eu deixei 10 em branco. Como é que eu faço a minha pontuação aqui? Então, primeiramente, eu vou jogar aqui na minha expressão que 50 sobre 50 menos N. Então, eu tenho que 50 sobre 50 menos. Quantos itens foram anulados, pessoal? Nenhum. 0. Então isso aqui vai dar 1 ponto. Ok? 1 pontinho. 1 pontinho. Então, se eu tive 25 itens em concordância, eu tenho 25 pontos. Mas você se lembra que para os itens em discordância, eu tenho aqui, ó, um menos? Então, uma errada não acerta? Então, o que você deve fazer com esses 2 valores? Você deve abater, né? Deve ver seu saldo. Porque se você errou 15, você perde 15 que você acertou. Como você tinha 25, só sobram quantos? 10. Então agora, se cada um desse vale 1 ponto, 10 vezes 1 ponto vai te dar... Opa, volta lá. Vai te dar 10 pontos. Então o que você fez nessa prova aqui foram 10 pontos. Pessoal, 10 pontinhos. Aí você fala, professor, você não pegou os itens em branco, você não analisou os itens em branco. Pessoal, os itens em branco não servem para pontuar nada, nem positivamente e nem negativamente. Ele é um item em branco. Passou pelo item. Então esse item não vai computar nada, ok? Então são 10 pontos nessa parte.
E na parte de conhecimentos específicos? Bom, antes de ir para a parte de conhecimentos específicos, é interessante que você entenda que 10 pontos, a sua pontuação, ela é uma pontuação que está na marca do critério de eliminação. Porque na parte básica, você tem que conseguir fazer uma nota de 10 para cima. Se você fizer uma nota inferior a 10, automaticamente você está eliminado. Então 10 pontos você está na marca. Ufa, beleza. Nesse exemplo, então, tudo jóia. Passa para frente. Na parte específica, a ideia é muito similar. A expressão é muito similar. É 100 sobre 100 menos n. 100 sobre 100 menos n. Professor, por que 100? Ora, gente, porque na parte específica tem 100 itens. Tem 100 itens, diferente da parte básica que tinha quantos? Que tinham só 50. Então, na hora que eu tenho essa expressão, o cálculo é o mesmo. E detalhe, esse para os itens em concordância e em discordância é o mesmo cálculo com sinal negativo. Então, de novo, uma errada anula, uma certa. Olha o exemplo que eu trouxe para você aqui. Imagine que dos 100 itens, 10 sejam anulados. Eu consiga marcar 45 itens em concordância com o gabarito, consiga marcar 25 itens em discordância do gabarito e eu deixei 20 em branco. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, vamos usar a expressão. Se 100 é igual a... Se 100 sobre 100 menos n, isso vai ser igual a 100 sobre 100 menos... Quantos itens foram anulados? Não foram 10? Então, eu vou pôr o meu 10 aqui. Ora, 100 sobre 90. Quanto é que é 100 sobre 90, pessoal? 100 sobre 90 vai dar um número maior que 1, não vai? Esse número 100 sobre 90, ele vai ser 1,11 dízima periódica. 1,11, e aí nós temos um contínuo para frente. Então, esse é o meu valor por item. São pontos, tá? 1,11 pontos. Qual foi o meu saldo aqui? Lembra que os itens em brancos eu vou deixar eles para lá. O meu saldo foi, de 45 que eu acertei, eu vou ter que eliminar 25, porque são 25 que eu errei. E uma errada anula uma certa. Então, dos meus 45, eu subtraio 25 e me dá um saldo de 20. Oba, me deu um saldo de 20. Esse saldo de 20, então, deve ser multiplicado por 1,11, que é esse valor de pontuação por cada item aí. Então, na hora que eu multiplico 20 vezes 1,11, eu passo a ter 22,2 pontos. 22,2 pontos. Legal. Então eu tirei 10 na parte básica, tirei 22,2 na parte específica. Tudo bem? Beleza? Aprenderam a fazer o cálculo? Joia? Tudo certo? Então esse é o cálculo que você vai fazer. Agora tem um leve detalhe. Existe o critério de eliminação. Lá na parte básica, você tem que fazer de 10 pontos para cima. E quantos pontos tem que fazer na parte específica? Na parte específica você tem que fazer de 40 pontos para cima. Neste caso, então, nesse exemplo, eu teria sido eliminado. Com 22,2 pontos, eu não consegui atingir o mínimo que era 40. Então eu tenho que fazer de 40 pontos para cima. Então eu tenho que ter um cuidado. Mais uma vez, eu tenho que ter a tranquilidade para saber o que eu estou fazendo. Gente, tem que estudar. São praticamente 4 meses daqui para a prova. E você tem que ralar. Porque se na hora da prova você tiver que chutar, você tem um risco muito grande de anular uma certa. E segundo, se você quiser ficar pulando muitos itens, você tem que ter um limite. Porque se você pular demais, pode ser que a sua nota diminua e você não atinja o mínimo. Então você está entre a cruz e a caldeirinha. Você não pode chutar, mas também não pode deixar muito item branco. Ou seja, você tem que saber. Porque a única forma de você não deixar item branco e não chutar é fazer a coisa certa, como deve ser feita. Bacana? Então, gente, critérios de eliminação. Olha só. Para os critérios de eliminação, nós temos que fazer pelo menos 10 pontos na parte básica. Pelo menos 40 pontos na parte específica. E detalhe, se você fez 10 pontos na parte básica, se você fez 40 pontos na parte específica, você não foi eliminado. Ainda. Olha para mim. Você não foi eliminado ainda. Mas por que ainda? Porque, pessoal, 10 pontos na parte básica é o mínimo exigido. 40 pontos na parte específica é o mínimo exigido. E você fala, poxa, professor, eu atingi o mínimo exigido. Só que não, porque tem um terceiro critério, e esse terceiro critério vai matar muita gente. Porque se você fizer 10 e fizer 40, quando soma essas duas notas, tem 50. E o terceiro critério diz assim,
você tem que fazer, na soma das duas, no mínimo 60. Caramba, quem fizer o mínimo não passa. Tem que fazer algo a mais que o mínimo. Ou seja, tem que fazer pelo menos 60 pontos na junção disso. Vem, olha só. Você tem que fazer pelo menos 60 pontos no geral. Ei, se antene com isso, pelo menos 60 pontos. Pessoal, tem que ralar. A hora é essa. Tem que ralar. Então vamos eliminar de uma vez por todas essa dúvida quanto à correção. Uma errada anula uma certa? Sim, porque a expressão está lá dentro do edital. A fórmula está lá dentro do edital. E segundo, você precisa estudar para não ter que deixar em branco. Você pode deixar. Você deve deixar na dúvida, se você não sabe se é certo ou errado, você deve deixar em branco. Mas você não pode deixar muitas em branco. É mais ou menos como um candidato quando vai fazer vestibular da UNB e vai fazer um curso de, por exemplo, de alta concorrência como medicina. Imagina um candidato que quer entrar em medicina na UNB. Ele não pode, ele não tem o direito de pular. Ele não tem o direito de chutar. Ele tem que saber. Porque se ele não souber, ele perde o ponto e corre o risco de não atingir o mínimo, que é o que está acontecendo com você. Ok? Naquele caso lá, no vestibular, ele não tem esse critério de eliminação. Mas ele sabe que a concorrência é alta. Para você tem critério de eliminação. Então você tem que ficar ligado, você tem que fazer o mínimo. Joia? Turma. Então, eu, professor Pablo Guimarães, estou aqui nesse vídeo para te mostrar esse cálculo, essa fórmula e te convidar a conhecer o nosso curso, o curso Aula Móvel. aulamóvel.com é o link do nosso portal. Entra lá, aulamóvel.com, você vai ver que só tem fera, só tem gente boa no pedaço. Nós temos aqui professores da melhor espécie, que vão te guiar rumo ao sucesso. Conte conosco. E detalhe, se aparecer lei orgânica do Distrito Federal nessa prova, pessoal, só aqui no Aula Móvel tem o Rodrigo Francelino. Conhece ele? Se você é de outro estado, procure Rodrigo Francelino no YouTube. Se você é de Brasília, não preciso nem falar. E é só aqui no Aula Móvel que tem esse cara. E mais, só aqui no Aula Móvel é que eu estou. E mais, só aqui você tem o Edson Gouveia na parte de penal. Você tem o Diego Amorim na parte de português. Você tem muitos outros grandes mestres. É só gente boa. Então, tá esperando o quê? Corra, aproveite, vem pra cá. Um abraço, até mais.